tarde, tudo bem? Vamos entrando. Boa tarde para quem já está aqui. Deixa eu só tentar fixar isso aqui. Deixa eu só baixar aqui para me dar a opção. Deu certo uma vez, agora não tá dando. Bom, tudo bem. Vamos entrando. Não tá ficando não, mas tudo bem. Vamos abrir aqui a palavra de Deus. Trazer aqui. Bom, estamos começando o segundo dia da série Ruth. E hoje eu vou ler o capítulo 2. E eu gostaria antes de fazer uma oração com você, mas antes, não esqueça de enviar para as pessoas o aviãozinho, né, encaminhar a mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Eu vou orar com você agora. Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Obrigada, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui entregando a Tua palavra, entregando, Pai, a palavra que transformará nossos corações, as nossas vidas, nos dará, Senhor, a certeza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te louvo, Pai, por este privilégio. Eu me coloco como canal de bênção em Tuas mãos, para sermos cheias de Ti, através da Tua santa revelação, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler aqui o capítulo 2 e o tema é Ruth vai catar as espigas. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás deles, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam, e por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe. Responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar as espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu.
e sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma de suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou: esse homem é nosso parente, chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Essa palavra é maravilhosa, e aqui, dando continuidade, né, a mensagem de ontem, que estávamos ali falando a respeito, né, de Ruth ter seguido e ter sido obediente, acompanhando a sua sogra, confiando em Deus. E aqui ela diz o quê? Que Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. E ele era da família de Elimeleque, que era do marido de Noemi. Então, ontem, quando ela saiu, né, e foi seguir a sua sogra, que elas estavam chegando em Belém, no tempo da colheita, aqui no capítulo 2, fica, nesse primeiro versículo que eu li, já fica claro que elas tinham um parente ali, que elas não estavam só. E aí Ruth disse, né, então, a Noemi: olha, então deixe que eu vá às plantações para catar espigas que fiquem caídas no chão. Outra atitude de Ruth, para que ela não ficava esperando ali cair, né? Ela ia atrás do trabalho. Ela falou: então, olha, já que a gente tem um parente que tem plantações, né, de alguma forma, deixa eu ir até ele. Só que até então ela não sabia quem era Boaz. E ela foi indo, né? Ela foi indo pela palavra que Noemi disse. Porque ela falou: deixa eu ir nos campos e colher as espigas, né? Tempo de colheita. E aqui ela foi ao campo e aí ela começou a catar as espigas ali. E aí ela, por acaso, a Bíblia está dizendo aqui, ó, por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, porque tinha inúmeros produtores, mas ela entrou justamente na que era do parente dela. E aí vemos o agir de Deus, porque quando confiamos no Senhor, quando deixamos a nossa fé naquele que tem o controle de todas as coisas, aqui pode ser por acaso, está escrito,
Mas a gente sabe que não tem acaso com Deus. Com Deus tem providência. Deus nunca permite nada sem um propósito. E aqui ela entrou justamente na plantação que era de Boaz. E aí Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês. E o Senhor, daí eles responderam: que o Senhor o abençoe. Então Boaz, que era o chefe dos trabalhadores, perguntou: quem é aquela moça? Então significa que Ruth tinha algo diferenciado nela. Por mais que ela estava ali seguindo os costumes do povo da época, ela tinha algo diferente nela. E isso é o brilho de Deus, isso é a forma que Deus traz. Deus, quando Ele tem um propósito, quando Ele tem algo específico para fazer conexões dentro daquilo que é a sua vontade, Ele bota uma lupa gigante sobre nós. Nekamanai shuminiri lianda labalaias. Então você não se preocupe, porque o de repente de Deus ele vem, assim como por acaso Ruth entrou na plantação de Boaz, Deus vai te colocar no caminho certo para que você faça a conexão correta diante daquilo que é o propósito que Deus tem na sua vida. Aqui Deus colocou uma lupa gigante diante de tantas mulheres que tinham ali trabalhando. Ele perguntou: quem é aquela moça? E aí o rapaz, respondeu para ele, o chefe dos trabalhadores: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo e até agora. E só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então aqui ele já entregou o segredo que estava sobre Ruth. Ruth não fez corpo mole. Ruth trabalhou. Ruth foi até o fim. Ruth falou a necessidade dela para aquele chefe dos trabalhadores. Ela falou: olha, eu posso catar as espigas que forem caindo. E aí ela não parou de trabalhar, ela persistiu, ela continuou e ela só parou um pouquinho debaixo do abrigo para descansar. E aí qual foi a atitude do dono da propriedade ali, que é Boaz? Ele disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar as espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. E aqui a gente traduzindo, vamos colocar assim, ó: Boaz é Jesus. Nós somos Ruth, diante de uma situação, diante de um problema, diante de algo que a gente está se esforçando para dar conta, a gente está se esforçando para poder ter aí o pão nosso de cada dia, para a gente galgar, para a gente estar caminhando com uma vida excelente e próspera aqui na terra. Mas aqui Boaz falou para Ruth: Ruth, não vá colher em outros campos. Colha aqui, minha filha. E assim Jesus olha para mim e olha para você. Jesus fala: fica aqui comigo, não saia da minha direção, não saia daquilo que eu tenho para a tua vida, não saia daquilo que é o propósito. Você não está à toa nessa situação. Eu tenho vitória para essa situação, assim como teve para Ruth. E ainda protegeu Ruth aqui de ser humilhada em outras plantações, abusada pelos homens, né? De alguma forma ele estava dando aqui uma cobertura para a vida de Ruth. E aí ela se ajoelha diante dele com o rosto no chão e fala: porque o Senhor reparou em mim, é tão bom para mim, eu que sou estrangeira. E aqui a gente vê o amor de Deus por nós, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para os judeus.
Mas assim como ela era estrangeira, nós somos gentios perante os judeus. Jesus não deixou de olhar para nós. A salvação não deixou de vir para as nossas vidas. Aqui ela disse: como o Senhor olha para mim, quem sou eu? E assim Jesus fez comigo e fez com você. Ele escolheu nos amar. Porque o judeu, ele, de alguma forma, não aceitaram Jesus. Só que aqui, da mesma forma que Boaz olhou para Ruth, Jesus olhou para nós. Jesus olha as nossas circunstâncias. Jesus olha as nossas necessidades e fala: fique aqui comigo, esteja comigo aqui, nesse campo. E esse campo pode representar o seu quarto secreto com Deus. Esse campo pode representar a igreja que você está. Esse campo é a sua intimidade com Deus. Ele fala: olha, não saia da minha direção, eu estou aqui. Não, olha, colha aqui junto com as minhas empregadas, colha com o meu rebanho, porque um vai ajudar o outro aqui. E assim Jesus fez por mim e por você. E aí aqui é tão lindo, porque Boaz fala para Ruth: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu. Isso é fidelidade, isso é caráter, isso é compromisso, isso é intimidade com Deus. Porque se Ruth não tivesse intimidade com Noemi, com Deus de Noemi, ela não teria ficado, ela teria ido embora como órfã foi. Não se ouve mais falar de órfã na Bíblia. Mas Ruth permaneceu firmada no propósito que Deus tinha para a vida dela. E assim tem que ser comigo e com você. Então, ele disse aqui, ó: eu sei que você deixou seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Quantas vezes os nossos familiares não compreendem quando a gente aceita Jesus? Quantas vezes a gente é rechaçada ou a gente é apontada por ter escolhido viver em Jesus? Mas aqui Ruth permaneceu firmada, Ruth permaneceu fiel, Ruth permaneceu porque o caráter dela já tinha sido forjado em Deus. E aí ele fez, ó, que o Senhor a recompense por tudo que você deixou para vir com a tua sogra, para estar aqui nesse campo, catando ali desde cedo as espigas. E ele ainda dá a bênção para ela, que o Senhor Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Então tudo que a gente vai buscar em Deus, tudo que a gente vai buscar em oração, tudo que a gente vai buscar em jejum, tudo aquilo que a gente vai buscar na intimidade, Deus faz, Deus traz, porque Ele é fiel. O Boaz aqui é a representação de Jesus em nossas vidas. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu, como aqui ela procurou. Jesus falou: eu estou aqui. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração e deixar eu entrar, eu entro. As suas atitudes, a atitude de deixar Jesus entrar, aconteceu que ela foi abençoada por Boaz. E aí ela disse para Boaz: ó Senhor, está sendo muito bom para mim, o Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que suas empregadas. E aqui quantas vezes a gente não acha merecedor da bênção de Deus, merecedor daquilo que Deus tem para as nossas vidas, merecedor diante do propósito, do que Ele tem para nós. Mas aqui Jesus nos escolheu, como Boaz olhou para Ruth. Então você tenha ânimo, seja fortalecido pela esperança que há na palavra de Deus. E na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. O Senhor não vai deixar faltar o maná na tua mesa. O Senhor não vai deixar você passar fome, porque a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor não vai deixar faltar a comida no teu celeiro. Ah, necamanaixe, minirilhanda, labalaias. Deus é aquele que provê. O Senhor é aquele que te chama para comer com Ele. E Ele te dá pão e Ele te dá vinho. O vinho simboliza alegria.
O vinho simboliza aqui algo que o Senhor está nos trazendo. O pão é aquele que sacia a nossa fome, que é o próprio Jesus, porque a palavra diz que não só de pão o homem viverá, mas viverá de toda a palavra. A palavra é o verbo que é Jesus que se fez carne. Então, se alimente de Jesus, se alimente da palavra. Busque conhecer o seu Pai. Como, Tati, eu vou conhecer o meu Pai? Conhecendo e lendo as Escrituras. Cada vez que você lê o diário, que a Bíblia de Deus é o diário do Pai, você conhece mais o Pai. Porque quando a gente lê o diário de alguém, a gente conhece aquela pessoa. E aqui Ele não vai deixar faltar o maná na tua vida. Ele não vai deixar você perecer. Então ela sentou ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. O que Deus tem para ti é grandioso. O que Deus tem para ti é algo especial. Não é qualquer coisa, porque quando Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele nunca vai te dar o pior, Ele sempre vai te dar o melhor. E aqui Boaz deu cevada torrada, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Porque quando Deus faz na nossa vida, Ele nunca dá o pouco, Ele sempre dá abundância. Ele sempre dá abundância. E aqui, ó, quando Ruth se levantou para ir de novo catar as espigas, Boaz deu uma ordem aos empregados: deixe que ela apanhe as espigas dos feixes e não aborreça. Tirem, né? Deixe cair as espigas para que ela possa apanhar e não briguem com ela. Então significa aqui que Jesus ele facilita as situações no propósito. A gente às vezes fala: meu Deus, mas a situação tá tão difícil. Meu Deus, aonde eu vou conseguir isso? Pai, onde eu vou ter dinheiro para pagar tal conta? Deus, que dinheiro eu vou ter para fazer a compra? Deus, que dinheiro eu vou ter para isso ou para aquilo? Mas aqui Deus dá ordem aos anjos. A palavra de Deus em Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos anjos para trabalharem por nós. Os anjos estão a serviço do rei, para nos servir. E aqui ele disse aos empregados: não aborreçam ela, deixe cair as espigas, deixe cair o que ela precisa. E assim é na minha vida e é na tua vida. E Ruth catou as espigas até a tarde. Ruth não se sentiu privilegiada no sentido de falar: oh, agora eu sou a bambambam. Não, aqui ela continuou com humildade, aqui ela continuou debulhando as espigas, apanhando as espigas. E aqui ela foi fiel, porque ela levou 25 quilos para casa de Noemi. Ela pegou a cevada e ela mostrou à sua sogra o quanto ela havia catado. E além disso, tudo aquilo que havia sobrado do almoço, porque Boaz havia dado a mais para ela, que ela falou que ela já estava satisfeita, ela entrega a sua sogra Noemi. Então Deus não vai deixar faltar para você. E quando Deus transbordar na tua vida, transborde na vida de alguém que precisa, porque assim Ruth fez com Noemi. Noemi estava lá sem almoçar, já era tarde aqui. Ah, Senhor, como tu és fiel, o Senhor é fiel. O que Deus transbordar na sua vida, transborde na vida de quem precisa. Dê aquilo que você pode para o outro. Abençoe a vida de alguém, seja financeiramente, seja numa palavra de Deus, seja num abraço. Quantas vezes alguém precisa simplesmente de um abraço? Uma palavra que vem dos céus. Seja o abençoador. Deus quer transbordar em você para você transbordar na vida de quem precisa. Assim Ruth transbordou na vida de Noemi. E aqui, ó, ela disse para Noemi, pergunta a Ruth: onde é que você foi catar as espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Jesus se interessa por você. Eu me encontro emocionada porque o amor de Deus, ele é grandioso pelas nossas vidas. Ele olhou para mim, ele olhou para você, ele olha para as nossas necessidades. E aqui
Noemi não sabia que até então o Senhor a tinha levado na plantação correta, na plantação a qual ele tinha propósito. Ela não sabia que Jesus já estava fazendo a conexão aqui entre Noemi, não, entre Ruth e Boaz. E ela perguntou: quem foi esse homem que te abençoou dessa forma? E aí Ruth conta para Noemi: eu fui na plantação de Boaz. E aí a alegria acontece, porque Noemi diz para ela que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido tão bom, tanto para os que estão vivos, para os quantos que já morreram, porque sendo parente do marido ali dela, ele estava abençoando a família dela sem saber, mas ali também ele estava sendo fiel àquilo que ele poderia fazer, ajudando a vida de Noemi e Ruth, como também aqueles que as deixaram sem nada, e ele estava abençoando a vida delas. E aí a gente vê o amor de Deus. Então, às vezes você fala: ó, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu esposo morreu, quem quer que seja, porque aqui o marido de Ruth tinha morrido, o marido de Noemi tinha morrido, mas a gente tem um pai no céu. Todos podem morrer, mas você tem alguém que é o grande eu sou a teu favor. E aí ela fala: esse homem é o nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós, porque havia antes um resgatador antes de Boaz, mas estava ali nos planos de Deus, porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não permite nenhuma situação na nossa vida sem um propósito, sem ter uma saída, sem ter ali uma solução para aquilo. Aí Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Então aqui já havia sido dada a bênção. Deus está contigo no início da luta, no meio da luta e no final da luta. O Senhor vai contigo até o final, por isso não desista. Grude no Senhor, não solte o Senhor, esteja com o Senhor mediante, não importa qual seja a situação, seja fiel a Ele. Busque o Senhor de todo o seu coração, não deixe o Senhor por nada nesse mundo, não se corrompa com as propostas, mas esteja firmado no propósito. E aí Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. E aqui o Senhor, Ele toma cuidado da gente em meio ao processo, Ele toma cuidado da nossa vida, Ele toma cuidado de cada situação da nossa vida, seja no casamento para quem é casado, seja na vida solteira, seja dentro dos familiares, na escola, no trabalho, na faculdade, em meio à parentela. Deus cuida de nós para nós não permanecermos na humilhação. E aí Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou as espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Ela já tinha bênção ali, ela poderia falar: olha, eu já estou estabilizada, eu vou te deixar. Mas ela permaneceu fiel com a sogra dela, porque Deus ainda não acabou os planos. E aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, Deus vai concluir se permanecermos fiel a Ele, se permanecermos morando com o Senhor, se permanecermos firmados naquilo que o Senhor tem nos mostrado, naquilo que Ele tem nos orientado, naquilo que Ele tem colocado diante de nós. Então seja fiel ao Pai, porque Ele te ama, Ele te escolheu, você é filho e filha amada do Senhor. Ele não irá te desamparar. Ele não irá te desamparar, tenha certeza e convicção. Assim como Ruth e Noemi estão sendo abençoadas, assim será contigo, e Deus estará contigo até o fim. Ainda não acabou, porque só vai acabar na volta dele ou quando ele nos levar para o céu. Mas enquanto estivermos aqui, Ele não irá nos abandonar, Ele estará conosco, e nós temos que tomar a decisão e o posicionamento de ficarmos firmadas nele. Não importa qual seja o processo. Aqui elas tinham saído, de Moabe, porque perderam tudo, perderam seus esposos, mas o Senhor encaminhou elas
para voltar a Belém no início da plantação, e aqui já diz que ela continuou morando com a sua sogra mesmo depois que terminou a colheita. Amanhã eu vou dar continuidade ao capítulo 3 de Ruth, para a gente, 3 e 4, para a gente ir concluindo aquilo que Deus tem. Amanhã a live será às 20 horas e eu vou dar continuidade a essa palavra. Esteja aqui comigo, se alimentando daquilo que é a revelação do amor de Deus pelas nossas vidas. Não esquece de curtir, compartilhar, pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Eu não sei se vocês viram meu comentário do Pix aí. Antes eu estava fazendo os acolhimentos e agora o Senhor pediu para eu deixar totalmente os acolhimentos. Eu tô aqui em obediência e era de onde vinha a minha renda. Então agora o Senhor pediu para eu deixar o Pix. Quem sentir no coração, porque eu vivo pela fé. Eu vivo da promessa, eu vivo isso que essa mulher vive, de confiar, de caminhar na direção e obediência do Pai. E eu sei que Deus continua cuidando de mim e Ele vai continuar cuidando. Eu creio porque eu sei o Deus o qual nós servimos. Eu sei quem é meu Abba Pai. E Ele me pediu, Ele me deu essa orientação. Então se você sentir no seu coração de me abençoar, Deus te abençoe e te retribua 100 vezes mais. Amém? Porque agora eu só tô com as lives. E não esqueça de curtir, encaminhar e abençoar mais uma vida. E amanhã estarei às 20 horas aqui, dando continuidade ao capítulo 3. E na sexta-feira finalizamos a série de Ruth. Eu gostaria de orar com você. Amém? Maravilhoso Deus, eis-me aqui diante da tua presença. Obrigada, Pai, pela tua provisão na vida de Ruth e Noemi. E assim, Pai, como o Senhor fez na vida dela, o Senhor colocou ela com as conexões corretas. O Senhor colocou ela ali, Senhor, diante do campo que ela precisava estar, da pessoa a qual iria abençoar a vida dela. O Senhor fez essa conexão, ela foi humilde, ela foi fiel, ela permaneceu ali, Pai, pensando também na sogra dela, enquanto ela almoçava, ela não comeu tudo, ela deixou e levou para a sua sogra, ela foi abençoada e também abençoou a vida da sogra. Pai, aqui diz que ela ficou até o final da colheita do trigo e da cevada neste campo de Boaz. Ali Boaz permitiu que ela pegasse as espigas, que ninguém a incomodasse, que ela estivesse protegida entre as mulheres do seu campo. Aqui significa, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no controle de toda situação que acontece conosco, o Senhor nunca perde o controle. E assim, Pai, eu declaro essa verdade, dessa revelação que o Senhor nos trouxe nessa tarde, da tua provisão, do teu cuidado, das tuas conexões, do encaminhar a gente para o propósito, de permanecer conosco fiel. E assim, Pai, como Ruth ainda continuou morando, Pai, com Noemi, mesmo no fim da colheita, que possamos estar firmadas em Ti e mesmo recebendo as nossas bênçãos, não te deixar em momento algum, porque esta é uma bênção, mas o Senhor tem muito mais para cada um de nós. E assim, Pai, eu declaro essa verdade sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que ouve esta live e ouvirá, Senhor, para ser edificado por Ti, porque a nossa esperança está em Ti, o nosso socorro está em Ti. Tu és aquele que tem o controle de todas as coisas ao nosso respeito. Assim te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.